Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do grupo 45 Minutos, já entrando na sexta-feira para a gente falar de Copa do Brasil, segunda fase na Arena Pernambuco, Santa Cruz 0, Souza 0 e nos pênaltis deu dinossauro, Santa Cruz eliminado da Copa do Brasil de forma precoce na estreia de Claudinei Oliveira. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com Arthur Silva. Direção e trabalhos técnicos é de Gabriel Costa. Você que está chegando por aqui, deixa o seu like, super importante, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo aí para mais torcedores do Santa. Enfim, dá aquela moral, porque você sabe que o 45 Minutos é o canal, né, o produto de mídia independente que trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. Inclusive temos parceiros aqui que mantêm esse projeto vivo, como Monte Belo, A10, Village, Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você tem mais de 18 anos, vai lá em betnacional.bet.br. Mas lembrando, tá? Troquinho do pão é para se divertir. Aposta é entretenimento, não é investimento. Arthur Silva, os dinossauros não foram extintos e fizeram um estrago na Arena Pernambuco. Classificação do Souza e o Santa Cruz, que seria bem importante nessa classificação, já que a tão prometida SAF bilionária ainda não deu muito as caras. Antes da gente analisar o jogo, eu quero que você fale o prejuízo dessa eliminação, tanto financeiro como também anímico, né? Estreia de novo treinador, mas convenhamos, hein? Jogou nada. Foi um jogo, inclusive, duríssimo de assistir. Inclusive, a disputa, qual jogo foi pior, do Santa ou do Sport? Dois jogos tenebrosos, um passou nos pênaltis, o Sport, o outro ficou pelo caminho Santa. Boa noite, Arthur Silva. Quanto tempo? Boa noite, Fábio, todo mundo aqui que está na audiência, Gabriel que está nos trabalhos técnicos. Pois é, quanto tempo, e essa parte final do seu comentário era justamente como eu queria abrir essa live, dizendo que, antes de tudo, que espécime de jogo de futebol que a gente assistiu hoje, viu? Todo mundo aqui sabe que eu gosto de futebol aleatório, eu gosto de ver em estádio, já vi muito jogo ruim na minha vida. Eu não vou dizer que esse foi o pior jogo que eu já vi na minha vida, mas com toda certeza ele está entre os piores. Assim, na metade do primeiro tempo, teve um amigo meu que não estava conseguindo assistir o jogo, perguntou: Arthur, e aí, como é que tá? Eu disse: rapaz, são 25 minutos de absolutamente nada. Nenhum time fez absolutamente nada dentro de campo. Partida muito, muito ruim, Fábio. E eu acho que a melhor forma, falando agora de fato sobre o Santa Cruz, da gente começar essa análise, é o que você perguntou, que é os impactos. Eu acho que é até mais significativo do que a gente falar dentro de campo, porque o resumo da partida dentro de campo é o que eu acabei de falar. O Santa Cruz jogou absolutamente nada. Nada, 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 nada. E o jogo de hoje, obviamente que não era um jogo que a gente tinha uma expectativa de ver um Santa Cruz que ia ter se resolvido os seus problemas, que ia ter tido uma grande evolução. Claudinei Oliveira chegou há pouquíssimo tempo, deve ter tido pouquíssimos dias de trabalho junto ao elenco. Em relação a nomes, o Santa Cruz teve apenas dois jogadores novos aí participando da partida, né? Heron e Marquinhos. Mas assim, querendo ou não, era uma partida muito importante. Financeiramente, eu acho que o grau de importância dessa partida aumentou ainda mais com a informação que chegou ontem das janelas, né, de transferência sendo aplicadas para a Série C. E eu acho que vale um parêntese aqui, até recomendar para a audiência que ontem mesmo foi gravado um programa com Fred e Cássio falando sobre essa questão das janelas.
E só para entender, o Santa Cruz tem, assim como todas as outras equipes da Série C, né, até o dia 27 deste mês de março para fazer contratações de um mercado restrito, mas não tão restrito, mas restrito a jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais e que porventura queiram, né, fazer essa transferência para outras equipes para atuar no campeonato nacional. Esse é o mercado que as equipes da Série C ainda podem se utilizar, buscar jogadores, e eles têm até o dia 27, ou seja, pouco mais aí de 20 dias. No caso do Santa Cruz, a necessidade é de reformulação geral. Geral para todas as posições. Eu acho que não tem uma posição hoje no Santa Cruz que não precise de uma reformulação. Uma reformulação que já começou fora de campo, podemos dizer, em relação ao departamento de futebol. O Santa Cruz anunciou recentemente o novo executivo, novo gerente de futebol, novo treinador, Claudinei Oliveira, que estreou hoje, assim como o novo auxiliar técnico também, que é César Lucena, mas precisa seguir as mudanças e de forma drástica, de forma rápida e de forma certeira. Porque talvez a maior mudança dessa questão da janela nem seja que você agora tenha um limitante até o dia 27, embora isso já seja um impacto grande. Mas porque depois do dia 27, a janela só abre novamente lá em julho, quando a Série C já vai estar na 15ª rodada. E assim, é uma distorção gigantesca, inclusive, que a CBF gerou com as janelas dessa forma. Eu imagino que talvez possa se mudar, porque para a Série A, por exemplo, quando eu abrir lá em julho, vai estar na 19ª rodada, na metade do campeonato. A gente na Série C aqui está falando da 15ª. 15ª rodada, a equipe já está quase que com seu destino definido. Beleza que na Série C, muitas vezes, a gente, nas últimas rodadas, tem a equipe que ainda está na disputa ali entre cair ou permanecer, ou brigar pelo acesso, melhor dizendo, né, classificação para a próxima fase, mas você vai ter 4 rodadas faltando da competição, né? 80% da competição já tendo sido disputada. Então você não pode contar com essa janela. Essa janela tem que ser um extra para você reforçar pontualmente, pensando ali em algum objetivo que você tenha na competição. Mas o momento de você reformular elenco e montar o elenco para a Série C é agora, até o dia 27. E o Santa tinha uma oportunidade muito boa jogando dentro de casa, jogando na Arena Pernambuco contra um Souza que inclusive poupou alguns jogadores. É importante dizer isso, o Souza não foi com a sua força máxima para a partida na Arena, justamente porque no final de semana joga a partida de volta das semifinais do Campeonato Paraibano, que vale calendário para o Souza, para o ano de 2027, por isso que é um jogo tão importante. O Souza colocou alguns jogadores mesclando essa equipe que foi a campo hoje, e mesmo assim o Santa Cruz em nenhum momento a gente pode dizer que o Santa Cruz esteve próximo de vencer, né? Talvez o Souza, mesmo tendo menos oportunidades em termos de volume, se dá pra gente dizer que o Santa teve volume de jogo, mas o Souza chegou com mais perigo do que o Santa Cruz nos 90 minutos, e nos pênaltis aí não tem nem o que falar, que o Souza pareceu que foi o único time que treinou pênaltis para essa decisão de hoje. O Santa Cruz, ao que parece, esqueceu que tinha a possibilidade de ir para os pênaltis. Você tem Rock Kennedy no banco, por exemplo, que é um goleiro que a principal característica é a disputa de pênaltis, e o Santa Cruz em nenhum momento considerou a hipótese de Rock Kennedy participar do jogo de hoje. Pelo menos essa é a impressão que passa. Então, o Santa, que tem um impacto gigantesco, Fábio, perde talvez a única opção que o Santa Cruz tinha de conseguir ainda algum dinheiro para conseguir fazer essa reformulação, num ano em que o Santa Cruz precisa muito dessa reformulação. O torcedor do Santa Cruz, eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui, ele já tem ciência. Esse elenco do Santa Cruz na Série C não tem a menor capacidade de ter o mínimo sucesso. Isso aqui não é querer pagar de, sabe, adivinhar futuro ou de terra arrasada, é a realidade dos fatos. Tá? O torcedor do Santa Cruz, que já viveu tantos anos, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Eu trouxe no meu Twitter há pouco que esse ano de 2026 ele é uma grande repetição do ano de 2021. O torcedor do Santa Cruz vai lembrar o ano de 2021 do Santa Cruz, que foi para mim o pior ano da história do Santa Cruz, se a gente utiliza o ano como um filme assim, do que aconteceu dentro de campo em termos de rendimento. O Santa Cruz que teve 27,5% de aproveitamento, mas o rendimento da equipe dentro de campo não era muito diferente do que a gente está vendo o Santa Cruz render agora. Tá? O Santa Cruz que não era competitivo em nenhum dos clássicos, o Santa Cruz que saiu de forma vexatória na Copa do Brasil, naquela vez eliminado pelo Cianorte. Eu nem vou contar a classificação ali contra o Ipiranga, que era uma equipe do Amapá que fazia o primeiro jogo profissional no ano, uma equipe sem a menor condição de disputar uma partida profissional, e o Santa Cruz acabou passando, mas depois, quando teve um adversário minimamente profissional, foi eliminado também na Copa do Brasil naquele momento. Então, e que chegava para a Série C sem nenhuma perspectiva. Talvez o único ponto
minimamente positivo é que naquele momento eu senti que a torcida, em 2021, não aceitava essa realidade de que o Santa Cruz entrava na Série C como uma equipe fadada a ser rebaixada ou, no melhor dos casos, brigar contra o rebaixamento. Dessa vez eu sinto que há um entendimento geral do contexto que a equipe está e que tem 20 dias aí para resolver. Como vai resolver? Não sei. Mas aí é papel de quem colocou o Santa Cruz nesse buraco e não papel meu ou de Fábio aqui encontrar essa solução. O Santa Cruz vai ter que dar um jeito de ter dinheiro para fazer essa reformulação, seja via SAF, seja jogando para o alto essa história de austeridade, caso ainda exista história de austeridade dentro do Santa, né? Nem sei se tem isso, e fazendo dívida mesmo, não conseguindo pagar. Eu não sei o que é que o Santa Cruz vai fazer, mas a verdade é que se o Santa Cruz for desse jeito para a Série C, o rebaixamento ele só não é 100% confirmado porque por dádiva do destino, o regulamento dessa vez só tem 2 rebaixados. Então possa ser que das 20 equipes aí da Série C, que eu preciso ser sincero que eu não consegui acompanhar a fundo todas as equipes que vão disputar, tenham 2 que estejam no nível pior ou semelhante e que possam acabar sendo rebaixadas no lugar do Santa. Mas se não fosse isso, dava até para cravar que esse time do jeito que está, cairia. Então o Santa precisa para ontem mudar e jogou hoje fora uma grande oportunidade que tinha de entrar algum recurso para fazer alguma coisa, né? Então, só fazendo esse preâmbulo aqui, Fábio, porque eu acho que na verdade essa é a mensagem mais importante do jogo de hoje. É responsabilizar Bruno Rodrigues, se ele se preocupa tanto com a imagem dele, está na hora de tomar as rédeas da situação, de fazer uma limpa nesse elenco e de trabalhar de forma assim ininterrupta nos próximos 20 dias, porque não é só fazer uma reformulação, é acertar. É coisa que o Santa Cruz não conseguiu basicamente esse ano. Das contratações que o Santa Cruz fez, talvez tenha acertado em 2, 3, assim, no máximo. O restante, erros crassos, assim, jogadores até com salário elevado, considerando a situação financeira do clube, que não conseguem entregar dentro de campo. Situações aí para resolver de contratos longos, que eu não sei como é que vai fazer, como eu falei. Eu não tenho aqui a solução porque não fui eu que criei esses problemas para o Santa Cruz. Quem tem que resolver é quem trouxe esses problemas para dentro da equipe. Mas o fato é que precisa resolver. Muito bem, destaque inicial aí do Arthur Silva, né? Nessa eliminação do Santa, galera chegando aqui no chat, vou ler aqui alguns comentários para a gente seguir. O Léo C, novo membro aqui do canal, valeu Léo, grande abraço para você. Também temos o Iranildo, ele fala que desiste desse time, 2026 acabou, é torcer para não cair para a Série D de novo. O pessimismo tomou conta, né, do torcedor do Santa. O Apolo fala, eu já desisti desse time do Santa Cruz, time fraco. Contra o Ibis, esse time não ganha. Tem o doido da taça, solta um kkk aqui, deve ser torcedor do rival. O Igor Sarmento fala, com todo respeito ao Santa Cruz, o Souza soube jogar melhor, fez o dever de casa. Na verdade, a casa era do Santa, né? E assim, e é um Souza que estava sem seu principal jogador machucado, que é o Luiz Henrique. Tinha jogado no final de semana. Tá pensando no jogo da volta, que vai ser no domingo. Inclusive mudou alguns jogadores no time titular. E mesmo assim se classificou, né? Então é vexatório. E isso porque o time do Souza, o desse ano, é o pior dos últimos anos. Esse Souza aí, dos últimos 3, 4 anos aí que o Souza foi bem, Copa do Brasil, também campeão paraibano 2 vezes, esse é disparado o pior. Inclusive dificilmente vai passar pelo Campinense. Então mostra que o nível do Santa Cruz é problemático, tá? O Edenilson Matos também tá por aqui, fala que tem que mandar embora uma galera. William Júnior, Ariel, Renato, Quirino, Ruinzinho, vulgo Vitinho, ou ao contrário, Gabriel Galhardo, Pedro Costa, Andrei, Favela, Robinho e Matheus Regis. Aí você vai ter que entrar em campo, Arthur Silva, se mandar todo mundo embora, assim. Veja, ele não tá errado, não. Assim, talvez desses aí, nem me atentei a todos os nomes, mas nem vou entrar em detalhe não, porque eu não vou perder meu tempo aqui defendendo jogador ruim. Mas tem que fazer uma reformulação completa, Fábio, porque eu nunca. Eu sempre evito, eu não gosto do tipo de discurso de vontade, garra, sabe, corpo mole. Eu acho que assim, o torcedor do Santa Cruz, e eu acho que na verdade isso acaba se aplicando a basicamente todos os times, de massa pelo menos, né, que a torcida acaba tendo certos comportamentos que são semelhantes, mas eu tenho uma certa contrariedade a esse tipo de pensamento, porque eu acho que é muito automático, sabe? O torcedor do Santa Cruz é assim, quando o time ganha, beleza, quando perde, é porque tem salário atrasado, é porque o jogador não quer jogar, é porque o jogador tá com má vontade, é que o time não tem alma, não tem raça.
Mas assim, esse elenco do Santa Cruz desse ano, para além da grande deficiência técnica, que obviamente é o maior problema, mas realmente parece um time que assim poucos entendem a importância de um jogo como esse, sabe? De uma decisão que o Santa Cruz jogou. É uma decisão muito importante para eles, inclusive. A informação que saiu hoje é que o Santa Cruz finalmente jogou uma partida esse ano com os salários em dia. Né? É a informação que saiu, mas assim, jogou com salários em dia, prestes a já vencer outra folha e vai saber como é que vai pagar. O Santa Cruz vai ficar basicamente o mês de março inteiro sem atuar. Como vai conseguir dinheiro para arcar com as folhas? Então, era uma decisão, inclusive, para esses jogadores, para ter uma condição financeira melhor, para eles também. Obviamente que nada justifica, não é porque o Santa Cruz não classificou que agora está ok não pagar salário. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, a sensação muitas vezes que eu tenho, e mesmo sendo um cara que não gosta de olhar esse tipo de coisa, é que mesmo essa questão anímica pesa dentro desse elenco do Santa Cruz. Os jogos contra o Náutico, por exemplo, eu senti muito isso. Ali eu acho que pegou muito uma questão de que o Santa Cruz, como instituição, pareceu ter dado de ombros para o pernambucano, né? Ter escolhido ficar com auxiliar até o final, passar um mês aí sem ter técnico, jogar com o Fábio Cortez. Então, e isso obviamente reverbera no elenco. Se você tem uma diretoria que, não vou trocar o técnico aqui, dando a entender que não é tão importante, não vou fazer um esforço para o pernambucano, meio que eu já não tenho chance mesmo, o Náutico é superior, sei lá qual foi exatamente o pensamento, ou eu vou esperar pelo mercado, mas depois contrata Claudinei Oliveira, que estava disponível desde o dia 1, que também não se explica, sabe? Mas isso reverbera no elenco, porque é igual você trabalhar numa empresa. Se você tiver um projeto importante na sua empresa, mas a sua liderança passa uma sensação de que não é tão importante assim, que não vai também colocar tanta força, eu tenho certeza que você, no seu trabalho, vai olhar e dizer, pô, nem o cara ali tá dando tanta moral, pô, por que é que eu vou me matar nisso? E esse pensamento, obviamente, ele chega no vestiário. Então, eu sinto um pouco disso também dentro desse elenco, e eu acho que uma vassourada seria salutar até mesmo nesse sentido. Tecnicamente, já tem a justificativa para fazer a vassourada, porque o Santa Cruz vai precisar contratar, e obviamente o Santa Cruz vai fazer um elenco de 40 jogadores, o Santa Cruz vai ter que ter saídas também, mas até dessa parte anímica, às vezes umas saídas aí pode até fazer alguns jogadores se encontrarem melhor para a vida, sabe? Mas situação muito difícil, tá, Fábio? Muito difícil. Assim, a gente for citar aqui todos os erros, todos os problemas que o Santa Cruz cometeu, eu tô até lembrando alguns pontos do passado, porque como eu fiquei um tempinho fora das lives, tentando trazer um pouco a minha opinião sobre tudo o que aconteceu no Santa, mas um ano trágico, assim, trágico. Um ano que dava uma sensação para o torcedor que viria um momento melhor, depois de tantos anos de sofrimento, finalmente o Santa Cruz teve um êxito no ano passado, conseguiu o acesso, depois de tanta luta, da forma que foi. Aí chega na Série C, você vai para um campeonato pernambucano onde a equipe estava mais próxima dos seus adversários nos últimos anos, assim, em termos de até posicionamento de divisão, de orçamento, de folha, né, o que era esperado, e na verdade o que a gente vê é uma disparidade maior do que a de 25 e 24. O Santa Cruz de 2024, que não tinha divisão, competiu enormemente mais nos clássicos do que o Santa Cruz desse ano. Isso é outra realidade, assim, inquestionável. Então, é difícil o prognóstico. E a moral da história desse jogo de hoje, principal, é se alguém ainda, por algum motivo, sei lá, numa loucura, num devaneio, achava que o Santa Cruz não precisava de uma reformulação completa e restrita dentro do seu elenco para poder ter um mínimo de competitividade para a Série C, não é possível que hoje alguém permaneça com esse pensamento. Mais comentários daqui da galera, o Edivalson Silva fala time ruim da peste. O Marcelo Henrique fala que torce pro Santa Cruz aqui no Nordeste, mas que mancada essa derrota, é time fraco demais. O El Maestro fala: cara, sou do Rio Grande do Sul, sou gremista, mas como sofre essa torcida do Santa Cruz, viu? Pelo menos tem. A fama do Santa Cruz é nacional, né? A tragédia, pelo menos, faz ter simpatizantes em todo o Brasil. O Felipe Felinto fala que o Santa merecia ter perdido num tempo normal. Entrou o Bambam ali, só foi dar uns 2 chutes ali, quase eliminava o Santa no tempo normal. O Marcos Santos aqui, torcedor do esporte. O Ian Lopes aqui, bravo com a galera. O Ian também fala aqui que o Fábio Cortez fez esse time jogar mais do que Claudinei. Era melhor ter deixado auxiliar mesmo? Se for para jogar isso, pelo menos economizava uma grana, né? Veja, Fábio, a gente vai fazer. Talvez a gente possa até emendar aqui na análise um pouco da partida, mas obviamente que assim, a gente não vai tratar Claudinei como um café com leite, ele vai ter sua avaliação, os problemas, os erros e acertos, enfim, se é que teve algum acerto.
Mas um jogo, depois do cara ter chegado a uma semana, não dá pra gente dizer que não é por causa desse jogo que a gente vai dizer que Claudinei não vai dar certo no Santa Cruz e tudo mais. Eu acho que, na verdade, o torcedor que acha isso, ele está muito mais motivado aos últimos trabalhos de Claudinei, uma avaliação prévia de Claudinei do que o que aconteceu dentro de campo hoje. E assim, Mas Fábio assim, Arthur, Cortez, não acha que é preocupante? Assim, geralmente, quando o técnico estreia, você vê os jogadores dando gás, correndo feito louco, enfim, querendo agradar o chefe que chegou agora. Cara, parecia que o Claudinei tava há 4 meses no Santa Cruz e tá perto de cair. Assim, parecia um técnico que os jogadores não faziam muita questão de correr por ele. Então, pô, se no primeiro jogo o time não mostrou nem entrega, assim, talvez seja exagero que não mostrou entrega, mas não sei, eu senti um jogo passivo do Santa, né? Assim, geralmente quando o treinador estreia, o time ruim ou bom corre, pelo menos mostra que tá tentando algo diferente. Hoje não, foi um jogo bem ruinzinho. No primeiro jogo do treinador, nem os caras mostrarem ali aquele gás a mais que geralmente os jogadores dão na estreia de um novo treinador, isso já não preocupa de cara. Claro que tecnicamente, taticamente é difícil você cobrar porque é muito cedo, mas pelo menos de postura, no primeiro jogo o técnico não conseguir fazer, não liga um alerta já? não, veja, o alerta, na verdade, ele nunca foi desligado. Ele permanece. Realmente, a sensação hoje, a leitura hoje é que Claudinei chegou e não mudou nada. O Santa Cruz, na verdade, talvez tenha regredido, de fato, como Ian trouxe. Se ele faz uma análise técnica da equipe que jogou contra o Náutico e da equipe que jogou hoje, o Santa Cruz regrediu, não mudou nada. Meu único ponto só que eu estava falando era da questão de análise de Claudinei, do trabalho em si, e principalmente o que ele trouxe ali no chat de manter Fábio Cortez. Eu acho que assim, o Santa Cruz não podia de forma alguma manter Fábio Cortez. Já tinha passado da hora do Santa Cruz de fato ter um treinador. Eu até entendi por um momento, o mercado estava complicado, o Santa Cruz manter Fábio Cortez, mas realmente o prazo máximo era o final da participação no Campeonato Pernambucano e tinha que arrumar um treinador. O Santa não podia fazer o seu planejamento. Veja, o Santa Cruz, como eu falei no começo do programa, vai ter 20 dias agora para reformular o seu elenco. O Santa não podia fazer isso estando com auxiliar. O Santa não podia perder essa janela gastando ela tendo um auxiliar, sabe? Que claramente ninguém aqui tem a confiança de que seria o cara para comandar o Santa Cruz na terceira divisão. E eu nem estou dizendo que deveria trazer Claudinei, tá? Que Claudinei era meu nome. Eu até trouxe já nas redes sociais que não gosto do nome de Claudinei, não é um nome que me Mas não tinha agrada. Eu muito acho, nome também, né? é, Assim, não tinha muita opção, não né? tinha muita opção, de fato. E eu até trouxe isso também. Eu vi muito torcedor falando como se Marcelo Fernandes ou Testoni fossem nomes muito superiores, quando na verdade eu acho que é todo mundo aí meio do mesmo patamar, não ia mudar muita coisa. Mas sim, respondendo a sua pergunta agora de forma direta, Fábio, preocupa. É o que eu falei, é uma equipe que dá uma sensação, não vou dizer que a equipe não correu, não brigou, mas assim, não parece entender que joga decisão, sabe? Não parece entender que jogou um jogo hoje que valia R$ 1 milhão, basicamente, para o Santa Cruz. Um jogo que, para além disso, dava chance de você jogar uma nova partida dentro da arena. Beleza, que seria muito difícil contra o CRB, porque se o Santa teve dificuldade contra o Souza, imagina contra o CRB. Mas tinha uma nova oportunidade de ganhar mais uma vez uma boa quantidade de dinheiro. E se passasse do CRB no Milagre, ia ter um confronto provavelmente acessível, assim, para uma equipe competitiva, né, que não é o caso do Santa hoje, mas a tendência é que enfrentasse uma equipe como, eu acho que era Figueirense ou Azul, ou como é o nome da outra equipe? Ipiranga de Erechim, sabe? Enfim, não era um adversário de Série B. Na É, verdade, o jogo mais time de difícil era o Série C, né? CRB. Como o Santa, né? Exatamente. O mais difícil era passar do CRB. Então, o Santa no sorteio deu muita sorte no sorteio, verdade seja dita, Fábio. O Santa teria o mando de campo em todas as fases que ele fosse avançando. E jogou fora essa oportunidade. Então, a preocupação ela é gigantesca. Eu só quis dizer que para mim, a preocupação que eu tinha com o Claudinei, ela não aumentou ou diminuiu com hoje. Eu entendo o ponto que você traz, de que a gente tem aquela esperança que, pô, com o novo técnico vai ter pelo menos um ânimo diferente. Mas, sinceramente, pelo que a gente vem vendo do Santa Cruz aí, até sobre esse aspecto, eu não tinha nem muita esperança disso, tá? Para ser sincero. E eu tinha esperança de que a equipe passasse aos trancos e barrancos, até porque, como a gente já falou, o Souza veio com o pensamento dividido, não é um Souza aquele Souza que a gente viu já nos últimos anos, até porque a força maior do Souza normalmente é dentro de casa e o Santa não jogou no Marizão, então, por mais que não fosse um jogo 100% fácil, mas era um jogo acessível, um jogo que o Santa deveria ser o favorito e deveria ter se classificado. Mas não foi o que aconteceu e vai colher aí os frutos de todos os erros. Bom,
Vamos para a escalação? A primeira escalação do Claudinei era o que dava para fazer? Você gostou, Arthur Silva? Um bom ponto começar pela escalação, Fábio, porque a escalação eu percebi uma reclamação muito grande dos torcedores, né, em relação às novidades que a gente viu na escalação e quais foram elas, né? Primeira novidade na zaga, o William Alves voltou, aí não foi uma reclamação, né? O William Alves de fato vinha sendo o melhor jogador, o melhor zagueiro do Santa Cruz, melhor dizendo, na temporada até de se lesionar, então era natural que ele voltasse para a equipe titular. Na verdade, a questão era mais física, né, da recuperação dele. O Santa teve Pedro Costa na lateral esquerda. Pedro Costa, na verdade, assumiu essa vaga de última hora. Alex Juan seria o titular na lateral esquerda. Ele sente ali às vésperas do jogo, no aquecimento, e Pedro Costa acaba sendo acionado. Na verdade, Pedro Costa ele fica como lateral direito e Israel que joga como lateral esquerdo. E aqui vai minha primeira crítica à escalação do Santa Cruz, que é: como é que você não leva Rodrigues para o banco? Ninguém até agora tem a explicação de por que Rodrigues não foi nem sequer relacionado para a partida de hoje. O Santa Cruz preferiu ter 3 goleiros relacionados, tinha 2 goleiros no banco, Felipe Alves e Rock Kennedy, do que ter 2 laterais esquerdos. E aí teve o lateral esquerdo, o único que estava relacionado para o jogo, teve um problema físico, não entrou em campo. Até onde eu sei, Rodrigues não está lesionado. A informação que se tem é que talvez ele vá ser negociado, mas se for por isso que talvez vai ser negociado, então não botava ninguém, porque desse elenco do Santa Cruz, 70% tem que ser negociado. E não é por isso que 70% deixou de ser relacionado para a partida. Então o Santa Cruz jogou hoje com Israel completamente perdido na lateral esquerda, podendo ter colocado o Rodrigues com todos os seus problemas, com todas as suas falhas, mas é um jogador da posição. Então o Santa Cruz acabou tendo que jogar com Pedro Costa na direita, que mais uma vez não foi bem, e Israel, que poderia ter feito uma partida melhor do que Pedro Costa na direita, jogando na esquerda e também foi muito mal. Então, primeira crítica aqui é porque que Rodrigues não foi a opção para a partida de hoje. No restante, o que teve mais críticas aqui foi a volta do esquema com 2 pontas, né? O William Júnior voltando para o banco de reservas, era uma mudança que Fábio Cortez tinha feito, mas ele acabou voltando com 2 pontas. E assim, Fábio, não é dizendo que eu faria isso e que eu concordo, tá? Eu acho um erro. O Santa Cruz, que melhor funcionou na temporada, foi com o William Júnior e Patrick Alain jogando juntos. Era uma queixa que se tinha muito grande com o Marcelo Cabo dele não enxergar isso, e Fábio Cortez, logo que assumiu, já fez essa mudança. Mas eu já esperava, tá? Quem conhece Claudinei Oliveira sabe que ele não vai abrir mão de ter 2 pontas. Claudinei Oliveira sempre jogou assim nas equipes por onde passou. É um treinador que gosta de montar uma equipe bem postada defensivamente, apostando na velocidade pelas pontas no contra-ataque, né? Ou, se você quiser transformar em outras palavras, vão querer dizer, é o retranqueiro que joga no contra-ataque. Você pode ver dessa forma também. Mas ele não vai abrir mão dessa velocidade nas pontas. Inclusive, na apresentação, Claudinei destacou que ele quer que o Santa Cruz busque pontas de velocidade, que é uma característica que ele sente falta no elenco. Então já imaginava que ele ia utilizar, até porque outro motivo é que Renato é um jogador de confiança dele. Renato é o jogador desses aí dos atacantes que vinha sendo reserva, né, que ganhou essa posição no lugar de William Júnior, e já era esperado também que Renato ganhasse essa posição. Renato jogou com Claudinei no Avaí, Claudinei inclusive elogiou ele também quando participou da sua primeira entrevista. Então, não que eu concorde, mas era algo que eu já imaginava que eventualmente iria acontecer. Eu também até imaginava, por exemplo, que Matheus Regis ia aparecer novamente no banco. Porque se ele queria jogar com 2 pontas, ele ia ter que levar mais jogadores como ponta para o banco de reservas, para eventuais necessidades de jogo. Então, eu imaginei até que Robinho ele ia acabar relacionando e não aconteceu. E a outra mudança que a gente teve aqui foi Heron, assumindo, inclusive, até teve um caso inusitado, pelo menos, do perfil oficial do Santa, porque o Santa divulgou a escalação com o Quirino. Aí depois o Santa fez um tweet dizendo: Quirino tá com uma virose de última hora e não foi pro jogo. Eu nunca vi virose de última hora. E Quirino foi cortado e Heron entrou. E depois o Santa, o perfil oficial, apagou essa questão da virose de última hora e colocou só lá que Quirino saiu e foi Heron. Parecia que o Santa tava querendo justificar o motivo de Quirino Tava no ter banco perdido o essa Quirino, pelo posição. menos? Eu acho, eu não vou lembrar agora de cabeça, viu, Fábio? Porque como o Santa divulgou a arte errada, e eu não vou lembrar se eu reparei durante o jogo que Quirino estava no banco ou não. Mas eu acho que o Santa divulgou como Quirino indo para o banco e Heron de titular, mas Quirino não entrou, né? Ariel, por exemplo, que foi outro jogador que voltou aí de lesão, acabou entrando no segundo tempo e não Quirino. Então essa foi a escalação do Santa, para mim com erros de Claudinei, mas repito, tem erros, vai ser avaliado pelos erros.
mas não acho que um jogo aqui vai ser o que vai definir o trabalho como um todo dele, embora eu não tivesse trazido, como já falei antes. E aí, falando dentro de campo, Fábio, foi um jogo, vou resumir aqui bem rapidamente, um jogo horrível do Santa Cruz. Um Santa Cruz que começou tendo mais a iniciativa, até por jogar dentro de casa. Um Souza apostando mais no contra-ataque. Mas um Santa Cruz que quando chegava no último terço do campo, e não é muito diferente do que a gente viu o Santa Cruz fazer contra o Náutico nesse aspecto, que tem uma limitação assim na parte ofensiva que é latente, sabe? É gritante. O Santa Cruz não consegue trocar dois passes, não consegue fazer uma triangulação, não consegue construir nada. Muitas vezes o Santa Cruz até consegue chegar no último terço de campo. Chegou mais vezes do que o Souza, por exemplo. Mas quando chegou lá, era um deserto completo de ideias, de gestos técnicos corretos. O Santa Cruz não conseguia fazer nada. E, de fato, se a gente for ver o primeiro tempo inteiro, o Santa Cruz não teve basicamente nenhum lance de mínimo perigo. Talvez o lance de um pouco mais de perigo que o Santa Cruz levou é o lance em que o William Alves até acaba cortando ali o supercílio, coloca a touquinha de natação, que é uma bola na área, que a bola vai sobrando, Favela fura, o Santa Cruz não consegue finalizar, depois o William Alves dá uma cabeçada e Moisés se cura. A única vez que o Santa Cruz fez Moisés fazer alguma coisa no primeiro tempo. E por outro lado, o Souza, mesmo chegando menos, mesmo chegando menos ao ataque, jogando no contra-ataque, teve um lance, o único lance de perigo no primeiro tempo, de verdade, foi o Souza. Né? Um contra-ataque ali que Eurico corta mal e a bola sobra para o jogador do Souza, que eu esqueci agora, e ele acaba finalizando e Gabriel faz uma ótima defesa, salva o Santa ainda no primeiro tempo. O segundo tempo volta e não muda muita coisa, Fábio. Na verdade, eu acho que o segundo tempo ele lembra um pouco mais o finalzinho do primeiro tempo. No final do primeiro tempo foi quando o Souza conseguiu ter algumas estocadas a mais, porque até metade ali do jogo o Souza até era uma equipe é, muito discreta assim no ataque, até mais do que o Santa, porque chegava pouco. Mas no comecinho do segundo tempo o Souza começa a chegar um pouco mais. O Santa perdido também, sem conseguir chegar, e aí começam a ter as mudanças, né? O Souza começa a acionar esses jogadores que foram é, poupados, né? O Souza aciona Bambam, aciona Veraldo, aciona o lateral esquerdo Gilmar. Acho que foram esses os principais jogadores que o Souza foi acionando. No momento que esses jogadores entram, o Souza começa a ter alguns lances de perigo no segundo tempo. Mas também, em determinado momento do segundo tempo, a sensação que eu tive é que o Souza largou e abraçou completamente o empate. Inclusive, eu acho que foi um erro grande do Souza isso. Porque se o Souza tivesse tentado até o final conseguir a vitória, eu acho que tinha uma chance razoável do Souza talvez ter liquidado essa fatura no tempo normal. Como eu falei, o Souza era a equipe que chegava menos ao ataque, mas a gente vai lembrar muito mais aqui de lances de perigo, de participações de Gabriel do que de Moisés. Moisés, o único lance que ele tem uma defesa é uma tentativa no primeiro tempo que Vitinho dá uma cavadinha, mas a bola vai errado, ele sai do gol e pega sem muito problema. E o lance que o próprio Vitinho desperdiça, né, que ali eu acho que foi muito mais demérito de Vitinho do que mérito de Moisés. Moisés obviamente fechou o ângulo, mas Vitinho chutou no rosto de Moisés, sabe assim. Então foi muito mais um gol perdido da equipe do Santa do que uma grande defesa de Moisés. De resto, finalizações do Santa Cruz a esmo. Em determinado momento, Claudinei no segundo tempo faz uma rodinha ali, pede para a equipe finalizar. E aí os jogadores resolveram ser o chuta-chuta de absolutamente todo canto, tentando chutar, sem levar nenhum perigo. Principalmente o expoente disso foi o William Júnior, que já gosta de finalizar, já tinha tentado isso no primeiro tempo, e aí depois de Claudinei falar, meu amigo, aí é que ele abriu a porteira mesmo e chutava de absolutamente todo canto. Fora isso, Ian trouxe aqui, né, o chute perigoso de Ariel e Marquinhos, mas para fora, é isso que eu estou dizendo. O Souza fez Gabriel trabalhar. A gente vai lembrar de duas finalizações de Bambam ali, que Gabriel fez boas defesas. Uma que ele quase pega é, desprevenido o Gabriel, né? Uma defesa até boa de Gabriel, que depois precisa retornar ali para o gol para fazer a defesa, e tem outra que Gabriel precisa defender um chute mais rasteiro. Então, assim, eu acho que o Santa até esse momento que o Santa tem na reta final, que acontece esses lances onde que Ian citou aqui, por exemplo, no chat, né? O chute perigoso de Ariel, de Marquinhos. Ariel é um pouco antes, é logo depois que Ariel entra, né? Mas a tentativa de Marquinhos e outros chutes que o Santa tem com o Matheus Vinícius, por exemplo, que vai para fora e etc. Foi um momento onde o Souza largou a partida, tá? Verdade seja dito, foi um momento onde o Souza estava completamente abraçado com os pênaltis, fazendo cera, gastando tempo, sabe, sem ter nenhuma vontade realmente de buscar o placar. E repito, pela deficiência grande que o Santa Cruz mostrou hoje, eu acho até que foi uma estratégia não das melhores do Souza, que poderia ter liquidado a partir dos 90 minutos. Porém, também não vou aqui criticar essa estratégia, porque claramente o Souza trabalhou muito bem
para a disputa de pênaltis, viu? Porque já entrando aqui no que definiu, o Souza teve cobranças perfeitas, basicamente. Eu acho que foi um erro do Santa Cruz não ter colocado o Rock Kennedy, que é a principal característica dele, a defesa em pênalti. Por mais que Gabriel, obviamente, tenha sido importante nos 90 minutos, é um goleiro que vai ser o titular do Santa Cruz na Série C, até porque a Série C não tem disputas de pênalti, então não tem mais essa muleta para você justificar a permanência de Rock Kennedy, mas muito me surpreende que Rock Kennedy tenha sido titular até o primeiro jogo da semifinal contra o Náutico, e aí logo os dois jogos que tem onde Rock Kennedy poderia melhor utilizar essa característica dele de pênalti, né? Se o Santa Cruz tivesse conseguido 1-0 ali contra o Náutico, iria para os pênaltis, Rock Kennedy poderia ajudar nesse sentido, ou se o Santa Cruz conseguisse hoje e fosse para os pênaltis hoje, como de fato foi, Rock Kennedy poderia ser importante, o Santa resolveu fazer a mudança com o Gabriel. Não vou reclamar, porque eu acho que já tinha que fazer essa mudança, e também, mesmo sendo Rock Kennedy, se os jogadores do Souza cobrassem os pênaltis como cobrou hoje, Rock Kennedy também não ia mudar em nada o resultado. Eu acho que Rock Kennedy poderia mudar porque sempre é diferente quando você tem um goleiro do outro lado que entra na cabeça do jogador. E foi isso que Moisés fez muito bem, inclusive. Deu pra gente ver na transmissão que Moisés ficava o tempo inteiro falando com o William Júnior, disse, eu vi o seu pênalti contra o Náutico, você perdeu, vai perder de novo. E com certeza isso afeta ainda mais uma equipe como Santa Cruz, que está numa pressão gigantesca, que tem toda essa questão anímica que a gente já retratou muito bem aqui. Então, não tenho dúvidas que isso impacta. Eu acho que o impacto maior que Rock Kennedy poderia ter é nesse sentido. Mas, verdade seja dita, a gente tem que pesar aqui, na verdade, nas cobranças muito ruins que o Santa Cruz teve. O próprio Ariel, a cobrança que Até ele o marca gol foi uma foi cobrança chorado, né? Um dos fraquíssima, gols. assim. E ele já tinha perdido o pênalti contra o Sergipe, Fábio, na Série D. Vale lembrar. E aí cobra hoje muito mal novamente. Assim, a bola entra porque ele deu sorte. Mas não foi nem aquele pênalti para dizer assim, não, chutou no meio do gol forte, rasteiro, sem tanta força. Deu muita sorte ali daquela bola entrar. A cobrança de Marquinhos também entregando muito o lado onde a cobrança ia. Eurico, de fato, cobrou bem. Foi a única cobrança boa, basicamente, do Santa. Mas é isso. Um Santa que, como eu falei, em nenhum momento hoje a pessoa que estava assistindo deve ter olhado e disse o Santa está merecendo a classificação. Você pode até não ter dito também, o Souza está merecendo, mas o Santa Cruz em nenhum momento fez qualquer pessoa que estava assistindo o jogo julgar que a classificação merecia ir para o Santa Cruz, merecia ficar em Recife. E no final das contas, não ficou. E o Santa Cruz vai ter que se recuperar aí o quanto antes, como a gente já falou antes, mas assim, Fábio, eu acho que vale destacar isso como última frase. O torcedor do Santa Cruz já entendeu o nível baixíssimo de atuação que essa equipe vem tendo, mas a atuação de hoje, assim, foi de um nível semelhante, por exemplo, ao Santa Cruz de Marcelo Cabo que perdeu de 4-0 para o Náutico. Foi nesse nível. A diferença é que do outro lado era o Souza. Mas o nível de atuação do Santa foi deplorável. Em determinado momento ali no segundo tempo, era uma bagunça assim, absurda, sabe? Absurda. Talvez tenha sido um pouco mitigado isso, porque o Souza também passou longe de fazer uma grande exibição, tá? O Souza não fez um bom jogo, o Souza também foi uma equipe bem limitada. Mas momentos assim de você olhar e não entender, sabe? Enfim, a gente vai trazer daqui a pouco a análise do campinho, eu vou deixar para comentar melhor lá, até para não ficar muito repetitivo, mas paupérrimo o jogo do Santa, paupérrimo. Bom, mas alguns comentários aqui da galera. O Edilson Araújo falou que melhor que pegar o CRB, iria levar uma lapada vergonhosa. Ariel, ex-jogador de futebol. Mas ia levar uma lapada, mas pelo menos ia ganhar a cota, né? Então, era melhor ter passado hoje, mesmo que fosse para ser eliminado possivelmente de forma vexatória na próxima fase. O Edson Palpites também tá por aqui. O Fernando Antônio também tá por aqui. O GM KB de Belo fala jogo horrível. Souza só esperando o Santa Cruz e o Santa Cruz só chutando de fora da área para fora. O Coruja tá por aqui. Ele fala Pedro Favela, Israel, Renato, todos com passagens ruins ou medianas em Alagoas. Como diretor de futebol, não vê o que passa em cidades próximas. Não entendi muito bem aqui. Ele é torcedor do CRB, tem uma mensagem antes, né? Ele fala que ele trouxe jogadores que passaram pelo futebol alagoano que foram mal, é isso, né? Ele citou Pedro Favela, Israel, Renato, que hoje estão no Santa Cruz. O Júlio 8
fala que a que ponto o Santa chegou? O cara preferiu o Atlético do Piauí do que o Santa, é brincadeira. É, o Gerson Testoni, né, que quis cumprir o contrato lá, né, não acabou ainda lá o piauiense, então por isso ele não aceitou. O João Scratti fala, boa noite, aqui de Souza, na Paraíba. Vamos lá, Dino, que eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, com todo respeito aos torcedores do Santa Cruz. É, o Souza passou nos últimos 3 anos, né, na primeira fase, passou do Cruzeiro em 2024, passou do Petrolina, temporada passada, e esse ano passou do Santa Cruz. A curiosidade é que nos outros anos foi em casa, né? Contra Cruzeiro e Petrolina. Nesse aí foi como visitante. Agora vai ser E em casa, né? agora vai ser em casa, contra o CRB. É o CRB que abre o olho, viu? Que um, um chute de fora da área e 1-0 Souza é algo mais É. comum que isso, é impossível. Uma bola O jogo, cruzada, enfim. o jogo no Marizão é muito chato. O torcedor do CRB que trouxe aqui, que ele estava torcendo pelo Santa, porque jogar no Marizão seria mais complicado, veja, tem nenhum absurdo que ele está falando não, viu? Sim. Realmente, até mesmo do ponto de Logisticamente vista não é de fácil também logística chegar também, lá. exatamente, vai ser bem chato realmente esse confronto aí para a equipe do CRB. Não por questões técnicas, o time do Souza, como a gente já disse, é limitado, mas logística é complicada, é um campo difícil, o Souza é forte dentro de casa, enfim. Pois o Felipe Lima fala que a folha do Santa é 1.250.000. Pô, essa folha é isso mesmo, Arthur? Com esses jogadores aí, é isso tudo? A informação que tem é essa. Meu Deus. Folha do Souza, 325.000. E o Souza ainda deixou alguns titulares. Realmente foi um vexame, né, do Santa. Tudo bem que Série C, entre Série C e Série D, a distância nem é tão grande assim, mas o Santa em casa, enfim, um elenco mais caro, tinha a obrigação de jogar melhor, né? Tudo bem, finaliza, o goleiro do Souza pega 5 bolas difíceis, o Souza acerta um gol, mas não foi isso, né? Foi no tempo normal, o Santa nem assustou tanto, o Souza até assustou mais, e se a gente for falar nos pênaltis, aí sim que o Santa não jogou nem perto da classificação, porque bateu muito mal os pênaltis. E o Souza bateu perfeito, hein? Parece que o Souza treinou esses dias aí pênalti, enquanto o Santa tava confiando que ia ganhar no tempo normal. Porque foi bem ruim as batidas, e a do Souza. E de jogadores que estavam no banco, né? Não era nem jogadores que estavam. Sim. Tá, jogador frio, quem sai do banco sempre erra, é só pra atrapalhar. Não foi bem isso que aconteceu. Os caras se garantiram. Bom, vamos pro campinho? Gabriel Costa vai colocar Vamos. na tela aí, vamos para análise individual. Imagino que quase todas negativas, né? Só corrigiu o goleiro, né? Que foi o Gabriel Souza e não o Roquene, nosso Gabriel Falei Costa tanto vai de corrigir. Rockende aqui que É. confundiu. Gabriel Souza, e aí? Defendeu, né? Foi importante. Sem talvez. Vou colocar o jogou bem pra ele, tá? Eu acho que assim, nos pênaltis deu pra ver que ele não é aquele goleiro que se expressa muito, que entra na cabeça ali dos jogadores, mas as cobranças foram tão boas que não dá pra cobrar ele ter feito uma defesa. E nos 90 minutos ele foi disparadamente o melhor jogador de Santa Cruz, né? Fez uma defesa no primeiro tempo, fez duas defesas ali no segundo tempo. Foi importante para o Santa Cruz conseguir levar essa partida para os pênaltis, então uma avaliação positiva aí para o goleiro. É ele mesmo titular? Fez sentido essa troca do Roquene pro banco? O Gabriel Sim, é melhor mesmo, é mais seguro, passa mais confiança. Fábio, assim, o recorte do Gabriel que a gente vê é menor, obviamente, né? São só duas partidas, mas as duas partidas que ele fez, tanto contra o Náutico como essa partida de hoje, foram partidas boas, né? Inclusive duas avaliações nesse nível, né? De jogou bem. Então, o Santa Cruz precisava sim fazer essa troca no gol. Rock Kennedy foi um jogador muito importante no acesso do ano passado, sobretudo nas disputas de pênalti, mas não é o goleiro que o Santa Cruz possa confiar para uma Série C. Eu acho que o Roquerense pode ser um reserva importante, interessante, mas já vinha falhando, cometendo falhas, já falhou ano passado, na própria Série D, inclusive, ele falhou. Esse ano já vinha cometendo falhas novamente. O Santa Cruz precisava dar oportunidade a um Gabriel que chegou com referências positivas, né? Chegou como um cara que tinha grande destaque na base, chegou a ser especulado em clubes da Europa quando ainda estava na base, mas que não teve espaço no Bahia.
E aí, de fato, o Santa Cruz deu a vaga para ele, né? Deu a chance e ele agarrou bem, né? Com perdão do trocadilho. Talvez tenha até demorado para o Santa Cruz dar essa oportunidade para ele, né? Foi um ponto até que Fred tocou muito aqui, como dava a sensação que Gabriel era o terceiro na hierarquia, porque Felipe Alves é quem ia para o banco, Felipe Alves é quem foi utilizado como reserva nos amistosos de começo de ano, Gabriel entrava às vezes já na reta final ali como um terceiro goleiro, mas eu acho que foi uma escolha bem feita e realmente vem dando resultado. Eu acho que hoje, eu até falei que o Santa Cruz precisaria contratar para todas as posições, né? Talvez a única exceção seja goleiro, Fábio. Eu acho que hoje, se o Santa Cruz for com Gabriel como titular e Rock Kennedy como reserva, a tendência, pelo que a gente viu, obviamente o recorte é pequeno de Gabriel, talvez sirva para a Série C. Eu digo talvez porque o recorte é pequeno. Se o Santa Cruz tiver espaço no orçamento e quiser trazer outro goleiro, será muito bem-vindo. Mas como eu sei que não tem, talvez seja a posição menos urgente que o Santa Cruz tem aí pensando na Série C. Muito bem, vamos para a zaga, Eurico e William Alves. Vou coloca um razoável aí para os dois. Eurico ia colocar um pouco pior do que o William Alves, mas bateu bem o pênalti dele, pelo menos, o único que bateu bem. Teve algumas bolas ali que ele ajudou. Vou colocar o razoável aí, porque também é aquela, não foi um Souza também que agrediu tanto, né? As próprias finalizações de Bambam foram de fora da área, né? Não foram lances ali tão ligados aos zagueiros, embora uma delas tenha sido uma falha de Eurico, né? Ele deixa a bola, fica meio perdida ali no lance. Talvez eu tenha sido até um pouco condescendente, mas vamos deixar o razoável aí. Tem muita gente daqui para frente que vai levar o mal e o muito mal, então deixa eu deixar um razoável, um bem aí para começar agora a descarregar as avaliações laranja e vermelhas. Bom, vamos para as laterais, Israel e Pedro Costa. E aí pode colocar para mim os dois como muito mal, tá? Tanto Israel como Pedro Costa. Na verdade, acho que não precisa inverter aqui não, mas só deixando claro para a audiência, foi invertido, tá? Israel jogou na lateral esquerda e Isso. Pedro Costa foi quem jogou na lateral direita, na posição de origem. Eu até poderia salvar aqui Israel colocando um laranja por ter jogado fora de posição, que obviamente isso atrapalha, mas eu vou fazer uma avaliação direta aqui realmente do que a gente viu dentro de campo, tá? Foi uma exibição muito ruim de Israel, perdido na marcação. É, não conseguia, obviamente, levar perigo no ataque. Eu acho até que talvez, isso atrapalhou um pouco o jogo de Renato também, porque o Santa Cruz teve um lado esquerdo que foi completamente inútil. O lado esquerdo do Santa Cruz ele não existiu. O Santa era uma equipe bamba que só tentava alguma coisa pela direita, e eu digo tentava entre aspas porque na verdade não precisa ser entre aspas, realmente tentava, só não conseguia, mas tentar o Santa Cruz tentava jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo não funcionava, Israel claramente perdido, na marcação também, enfim. E Pedro Costa, mais uma vez, foi Pedro Costa. Tá? Foi o nível regular do Pedro Costa no Santa Cruz, que infelizmente é esse nível aí de muito mal. É uma contratação que deu muito errado. Eu acho que é um jogador que, caso o Santa Cruz não tenha feito um contrato maluco, né, porque vai saber, né, para ter uma folha do jeito que tem, se o Santa Cruz acabou arcando com salários aí que não existem, mas eu acho que é um jogador que você consegue colocar no mercado, sabe? Pedro Costa é um cara que ano passado estava no elenco do Remo que subiu para a Série A. Nas últimas rodadas da Série B ele acabou atuando como titular devido à lesão ali de Marcelinho. É um cara que já teve temporadas interessantes na própria Série C ali com o Tombense, então eu não acho que é um cara sem mercado, sabe? Eu acho que o Santa Cruz até consegue posicionar ele no mercado e eu tentaria isso. Não deve ser barato tentar desovar no mercado para procurar um lateral direito titular e deixar Israel como opção de reserva. Muito bem, então laterais com avaliação negativa, vamos partir para o meio de campo. Pedro Favela, Balotelli e o Patrick Alan é sem nota, né? Tem que avaliar o É, William Júnior porque jogou ali, se machucou, né? Saiu com pouco tempo. vou colocar o Patrick Alan como sem nota, de fato, como você falou. Balotelli, eu vou colocar como mal para diferenciar dos outros dois, mas não foi uma boa partida de Balotelli, mas assim, foi um Balotelli que pelo menos ele conseguiu acertar alguma coisa. Enquanto Pedro Favela talvez tenha sido o pior jogador na partida hoje. Errou basicamente tudo dentro de campo. Tem um lance no segundo tempo que dá muita raiva. Eu acho que é uma jogada de Marquinhos, ele aciona ali pelo meio, Pedro Favela vê a bola passando na frente dele e ele simplesmente não se move. O passe é para ele, ele em vez de ir ao encontro da bola,
simplesmente fica parado, desperdiça completamente qualquer tentativa que o Santa Cruz poderia ter ali. Então, muito mal para Pedro Favela e muito mal também para o William Júnior, tá? É, William Júnior, ele até poderia ter uma avaliação aqui do Laranja, porque é um cara que teve alguma jogada ali que ele tenta, uma bola parada, mas assim, a insistência que o William Júnior teve em finalizações do completo nada, assim, de completamente longe. A finalização indo para muito longe é de tirar a paciência. Essa avaliação aqui de William Júnior do muito mal, talvez seja mais de ter tirado a paciência do torcedor do que de fato foi isso que ele jogou dentro de campo. E para completar, mais uma vez, uma cobrança de pênalti sendo desperdiçada, igual teve na última partida, enfim. Tem que ser o muito mal para ele. Ian trouxe aqui muito bem também no chat, segurando muita bola, enfim. Foi um William Júnior que, até quando ele entrou, logo quando ele entra ali no primeiro tempo, ele até consegue ajudar um pouco. Esse lance que eu falei, que foi o único lance do primeiro tempo que o Santa levou minimamente perigo, uma bola parada com ele, etc. Mas, enfim, depois dali foi por água abaixo e segundo tempo tenebroso, enfim, muito mal para o William Júnior. E aí, só um comentário sobre Patrick Alain, Fábio. Espero que a Sim. lesão não seja grave, né? E que ele saiu ali sentindo, ao que parece, o posterior de coxa, né? Espero que seja algo ali grau 1, tranquilo, e que ele esteja disponível aí quando o Santa Cruz for estrear na Série C. Patrick Allen jogando hoje os 90 minutos. A história seria diferente? Claro que não tem como saber, mas, enfim, o time pecou muito na criação. Com o Patrick Allen, seria ali um Santa Cruz que pelo menos chegasse com mais perigo? Enquanto ele esteve em campo, não fez muita diferença. Não fez de fato. É um jogador que tem mais qualidade. Eu acho que ele poderia ter, e a tendência é que sim, teria entregue uma atuação melhor do que o William Júnior. Mas até mesmo antes dele sair, Fábio, uma crítica que eu tinha de Patrick Allen é que eu senti o posicionamento dele hoje, talvez pela desorganização da equipe, é, eu achei ele muito recuado, sabe? A gente via muitas vezes Patrick Allen jogando ao lado dos volantes, vindo muito para tentar armar o jogo. Quando o Patrick Allen, a melhor característica dele é você ver ele jogando mais próximo da área, mais próximo do gol. É um cara que finaliza bem, que consegue Isso. encontrar bons passes, é um camisa 10 que consegue fazer gol. Não é tão comum hoje em dia a gente encontrar no futebol um camisa 10 faz gol. Então eu acho até que o Santa Cruz estava utilizando muito mal o que Patrick Allen poderia oferecer à equipe. E se seguisse dessa forma, ele não ia conseguir agregar nada. Mas, enfim, também não acho que ia fazer muita diferença. Tecnicamente é melhor, mas, enfim, difícil imaginar coisas positivas para esse Santa Cruz de hoje. Bom, ataque: Vitinho, Renato e Heron. Renato muito mal. Renato, a avaliação dele de muito mal é que assim, Renato foi um morto-vivo dentro de campo. Você nem sabia que ele estava participando do jogo. Acho que ele pode ter tido a partida influenciada pela atuação, né, de Israel como lateral esquerdo, que obviamente foi muito mal. É possível que sim, mas participou muito, muito, muito pouco do jogo. Você nem lembra que Renato estava dentro de campo, então muito mal para ele. Vitinho, eu estou na dúvida se eu coloco muito mal ou se eu coloco só mal, tá? Eu vou colocar mal para Vitinho por assim, porque ele pelo menos era o único cara que tentava alguma coisa. Porém, ele realmente só tentava. Era absolutamente só isso. Porque ele errava basicamente todas as jogadas. Mas como num deserto completo de ideias, que foi o ataque do Santa Cruz, o cara que pelo menos correu, que tentou, sabe, tentava um passe ali, apareceu para alguma coisa, eu não vou colocar ele no mesmo nível de atuação de Renato ou no mesmo nível de atuação que Pedro Favela, sabe? Então, eu vou colocar ele como mal por causa disso. Errou muito, mas pelo menos foi participativo. Pelo menos tentou jogar, coisa que os outros nem tentaram direito. E Heron pode colocar o muito mal, tá? É um Heron que tentou, mas assim, muito afobado. Você via várias vezes no primeiro tempo que ele errava a movimentação, ele dava a movimentação para receber o passe antes da hora. Então, foram pelo menos 2 ou 3 vezes assim que eu contabilizei que ele erra o lance, o timing da jogada. A bola, o jogador vai preparar o passe e ele já sai de forma antecipada, e aí quando o passe vem, ele está fora do lance, não está conseguindo receber a bola. Para além disso, completamente fora de forma, Heron, claramente deu para ver. No primeiro tempo ainda, ele já estava morto, completamente extenuado dentro de campo.
Então, assim, é sintomático que as opções que o Santa Cruz tem de camisa 9 sejam Quirino, que eu não vou nem aqui falar muito porque é que Quirino não é uma opção confiável. Heron, que eu não entendo de forma alguma essa contratação. Se o Santa Cruz tivesse contratado um camisa 9 no começo do ano, sabe, uma referência titular, e Heron viesse para ser o reserva, eu entenderia. É um cara que fez uma Série D muito boa no Caxias há 2 anos, você poderia apostar nele e tal. Tem uma história na base do Vitória interessante, um jogador que você poderia, sabe, fazer alguma análise de que em algum momento mostrou algo na carreira. Mas você trazer num momento em que você já tem Quirino, que não está funcionando, que você tem um Ariel que nem consegue entrar dentro de campo, que consegue fisicamente estar pior do que Heron. Para que você trazer esse cara? Você só está inchando, aumentando ainda mais essa folha que já é alta e não está resolvendo nada, resolvendo absolutamente nada do problema. Bambam, eu tive que ouvir torcedor hoje dizendo que queria Bambam no Santa Cruz e não achar uma loucura porque Bambam é melhor do que Heron e Ariel. A verdade é essa, infelizmente, hoje, sabe? Então, assim, eu ter que ouvir esse tipo de coisa é absurdo, mas enfim, é a realidade. Então, muito mal aí para Heron. E aí, entrando nos substitutos, eu acho que Gabriel Galhardo e Matheus Vinícius, eu vou colocar como sem nota, foi pouco tempo ali, entraram já no final. Embora Matheus Vinícius, se fosse para ter uma avaliação, talvez fosse um razoável, tá? Foi melhor do que Israel. A partir da cagada feita de que Rodrigues não foi nem relacionado, eu acho que pelo tempo que teve dentro de campo, Matheus Vinícius mostrou que ele deveria ter sido titular na lateral esquerda. Até porque Matheus Vinícius jogou assim, salvo engano, no Anápolis. Antes de vir para o Santa Cruz, ele jogou naquela Série D que o Anápolis sobe para a Série C várias vezes como lateral esquerdo. Então, para mim, deveria ter sido essa a escolha, ao invés de colocar Israel lá, que foi um dos piores da partida. Enfim. Então, sem nota aí para Matheus Vinícius, de toda forma. Ariel, mal. Não vou colocar muito mal, porque pelo menos teve aquela finalização de fora da área. Mas assim, tem um lance também no segundo tempo que tem o cruzamento ali, que ele cai sozinho no chão. Olha, eu vou colocar mal aí, mas se a gente conversar aqui mais 2 minutinhos, ele vai para Uhum. muito mal, tá? Mas vou colocar mal. E Marquinhos eu vou colocar razoável, tá? De todos no ataque, foi que fez alguma coisa ainda. Obviamente, Vitinho tentou mais do que ele, mas Marquinhos eu acho que teve mais êxito, pelo menos em percentual, do que Vitinho. Marquinhos deve ter tentado 5 jogadas e 2 ele ainda conseguiu uma finalização para fora, conseguiu um passe para alguém, conseguiu acionar uma finalização como eu acho que o lance que Ariel finaliza de fora da área foi Marquinhos, não, foi um que William Júnior finaliza mal. Eu acho que foi Marquinhos que encontrou ele, enfim. Então, não acho que é nada de outro mundo, tá? Eu acho que a carência do torcedor tá fazendo muito torcedor dizer Marquinhos é uma grande contratação, vai resolver e tal. Eu acho que é um jogador que vai ser útil nessa característica de ter um jogador rápido, mas assim, também não foi nada demais, tá? Só um razoável mesmo e tá de bom tamanho para ele. Muito bem, todo mundo avaliado aí. Antes do melhor em campo, que não tem muito mistério, né, pelas notas, avalia a estreia do Claudinei. Vou colocar mal, tá? Tava na dúvida se eu boto mal ou muito mal. Bota muito mal. Eu vou colocar muito mal. Como eu disse, eu não vou tratar Claudinei como café com leite, não. Esse muito mal aqui não quer dizer, obviamente, que Claudinei tem que ser demitido, mas assim, errou na escalação, errou nas substituições. Porque o que danado você vai ganhar colocando Gabriel Galhardo em campo, sabe? Beleza que ele chegou agora, mas pô, o Gabriel Galhardo vai agregar em quê? Sabe? Assim, é você gastar uma substituição para nada, sabe? A invenção de Israel na lateral esquerda é um grande erro também. Não ter levado o Rodrigues, não sei até que ponto foi escolha dele, foi questão da diretoria, mas aí, mesmo que fosse isso, era melhor Matheus Vinícius do que Israel. Enfim, não vou aliviar para Claudinei, não. Muito mal aí para ele. E reflete o que a gente viu no Santa Cruz hoje dentro de campo. Bom, melhor em campo, né, vai ficar com o Gabriel, o único que teve avaliação positiva, que traduz muito bem o que foi o jogo, né? O goleiro do Santos foi o melhor nessa eliminação, então foi um jogo bem problemático aí do Santa Cruz, que vai ficar um tempo sem jogar, né? Só joga em abril agora, né, Arthur Silva? Só em abril. Isso. A estreia da Série C. Que vai ser contra. Até me esqueci. Eu acho que é. Itabaiana, né? Deixa eu Nem ver lembro. aqui. É Itabaiana. Itabaiana, em 4 de casa. abril. Isso. Muito Veja, o bem. Santa Cruz tem Tem uma um mês aí, tabela né? de início de competição.
Itabaiana e Floresta, veja, estou analisando aqui, obviamente, em termos das perspectivas dessas equipes jogando uma Série C. Em tese, jogos acessíveis. Então o Santa não pode começar. Se começar, por exemplo, tendo 2 derrotas aí, meu amigo, a vaca foi pro brejo, viu? Então, enfim, precisa evoluir. Muita gente falando aqui no chat que achou o Galhardo bem, que tinha que entrar ele. Talvez eu esteja sendo aqui o hater pelo que Galhardo não vem apresentando há, sei lá, 10 jogos. Os 10 últimos jogos de Galhardo com a camisa do Santa Cruz não adicionou nada, mas realmente eu fiquei com raiva ali na hora da mudança, porque é aquele tipo de modificação que você faz, pô, não vai agregar em nada, sabe? Também não é cobrador de pênalti. Enfim. Mas enfim, coloquei como sem nota ali, também não vou é, pesar nisso não. Muito bem. Alguns comentários aqui para a gente ir encerrando. O Francisco José fala que critica a diretoria, fala que o Claudinei é um ex-treinador em atividade. O Alexandre Oficial 360 fala que o Bruno Rodrigues é conivente com as mentiras da SAF, presidente fraco, presidente salada de frutas, só entende de Ceasa. Não É entendi porque essa. ele é presidente da SEASA. Ah, muito bem. É, Pedro Cazé também está por aqui, né? Membro do canal. Ele falou que, deixa eu ver aqui, Ariel horrível. E fala que o time é extremamente alérgico a gol. No segundo tempo até criou, mas bizarro como não consegue fazer. Time individualmente muito inseguro, sempre dando um passo a mais. Isso é um grande problema. Eu sempre falo aqui. Time de Série C e time de Série D, que de massa, cara, a chance de dar errado é muito grande. Porque o jogador mediano, esse ele tá na Série C ou na Série D, ele não é um grande jogador, né? Vamos ser sinceros. Aí ele tem que jogar com uma pressão a mais. Então o cara já não é, assim, já é um jogador deficitário. Ainda jogando num time como o Santa, né? Com a pressão do Santa. Pô, se bota esse time do Santa no Brusque, é capaz de subir pra Série B. Mas no Santa, o que? O pé queima, o jogador fica nervoso, o cérebro dá um tilt, enfim, acontece, né? Então, o Náutico sofreu com isso 2 anos, os times paraenses, né? O Remo até hoje tá na Série A, mas sofreu muito na Série C. Times ali que você até bem melhores, inclusive, que esse do Santa, né? Você olhava no papel, pô, como esse time não vai subir tranquilo? Às vezes não sobe, né? Então, Série C, Série D para time de torcida, a chance do jogador sentir o peso é muito grande. Você tem que fazer um time melhor do que a encomenda. Porque se der errado alguns ali, se quem sentir a pressão, o cara do banco ali, que é basicamente do mesmo nível, pode não sentir e o time render. Então, é mais um O desafio próprio, para o o Santa. próprio Moisés aí, que foi herói da classificação do Souza, ano passado estava no Santa e, pelo amor de Deus, Isso, assim, atuações tenebrosas no Santa. E tinha ido bem no Maranhão também, que é uma equipe que tem menor pressão. Isso aí. Veja, eu acho que você exagerou quando disse que esse elenco no Brusque subiria. Mas o que Cara, você tu, falou é tu, completamente, tu é lembra o elenco do completamente real. Floresta na Série C passada? Era um Não, elenco tenebroso e quase subiu para não, a Série B. o Volta Redonda que foi campeão da Série C, o Santa Cruz trouxe depois Esquilo, que vivia jogando naquele Volta Redonda, não fez nada no Santa Isso. Cruz. Trouxe Vini Moura, que era quase que um 12º jogador daquele Volta Redonda, sempre entrava, foi para a Série D, jogou nada, sabe? Então, realmente isso aí é uma realidade. A vantagem que o Santa Cruz tem muitas vezes, que é ser uma equipe, entre as equipes na Série C, que tem uma torcida maior, que pode isso gerar mais receita, etc., mas ao mesmo tempo também é uma desvantagem, porque se torna um problema. Porque a partir do momento que você não consegue ter esse volume de dinheiro suficiente para você ter um elenco que seja, de fato, de um patamar acima, se você ficar nesse patamar, você vai ter a desvantagem de que esses Dá jogadores pressão, jogando com né? essa Dá pressão camisa, a mais que o jogador exatamente, do a bola vai Brusque e do queimar mais no Floresta não pé. sente, né? Exatamente, a bola vai queimar mais Do no pé. Volta O Santa Cruz na Série Redonda. D viveu muito isso. Muito, muito. Pois é, vamos ver. Vamos ver se o Santa consegue reforçar, né? Cara, não tá fácil não, viu, o mercado? Vai ter que reforçar, Fábio. Assim, eu falei no início e Enfim. eu falei a realidade, assim, não sei como, mas vai ter que dar um jeito. Porque, assim, ou então estão aceitando que todo aquele sofrimento ano passado para sair da D para C vai ser jogado fora. É basicamente isso.
no mínimo, se o Santa Cruz não se reforçar de forma digna e significativa, no mínimo estão aceitando o risco do Santa Cruz jogar fora todo aquele sacrifício que foi no passado. Porque, assim, não pense que não tem perigo, não. Beleza que só cai em dois, mas ano passado a gente viu aí o CSA caindo, a gente viu um ABC caindo, sabe? Os É, sinais estão aí. Não adianta achar que está resolvido, tá? Na verdade, eu acho que ninguém pensa isso, né? Mas assim, achar que não corre esse risco, são só dois que caem, beleza, diminui a chance, mas o jeito que tá, assim, o Santa Cruz só ganhou esse ano quando pegou equipes assim, quase que amadoras, assim. Quando pegou as equipes mais fracas que tem de Pernambucano. O Santa Cruz pegou o Maguari, não venceu. O Santa Cruz pegou o Retrô, não venceu. Na verdade, perdeu. O Santa Cruz pegou o Náutico, perdeu 3 partidas. O Santa Cruz pegou o Sport, perdeu. O Santa Cruz pegou um Souza, não ganhou. O Santa Cruz só ganhou de Jaguar, decisão, sabe? Ganhar de é jogos assim que, pelo amor de Deus, que aí não preocupante. faz mais do que a obrigação, né? Realmente, a situação do Santa não é fácil. Vamos ver aí. Vai ter um mês, né? O Claudinei vai ter uma nova pré-temporada, né? O Santa Cruz agora. Vamos ver se o Claudinei dará conta aí nos primeiros jogos da Série C, porque a perspectiva não é animadora, sobretudo depois dessa eliminação vexatória, né? Acho que dá para dizer isso pelo futebol apresentado Com certeza. contra o Souza na Arena Pernambuco. O Ruivo 87, noite chata, mas você é legal. Acho que é para você, viu, Arthur Silva? E isso deve ser torcedor do esporte pelo 87. É isso mesmo. Que saudade do meu amigo Arthur. Ele é membro lá do Clube 45, um abraço aí Ah, pra ele. boa. O Noite chata Domício. não, né? Pra ele foi bom, porra. Assim, o torcedor do É, esporte tá com raiva da forma com que foi, mas jogou mas nada, viu? Pô, sim, eu fico pensando que, pô, o Sport reclamou porque agora vai ter playoffs na Série B. Pô, o Sport achava que ia ser quarto lugar, assim, tipo, tranquilo. É uma coisa assim que eu. Jogou nada. Hoje a Desportiva mereceu passar, viu? Se tivesse um time que era pra passar. eu A... eu não vi o jogo, tava lá Foi caminhando de bem. casa. Pô, teve mais chances claras de gol. É porque cansou no final, cansou no final. Aí foi pros pênaltis, mas fosse um pouquinho melhor a equipe do Espírito Santo, o Sport tinha rodado hoje. Inclusive, Fábio, até falando um pouco aí sobre questão de Copa do Brasil, várias equipes da Série C que caíram, né? O Santa caiu, o Botafogo caiu, o Guarani caiu. Quem Isso. mais caiu? Deve ter tido outras equipes aí. Inclusive, eu acho que é uma boa pauta aí para trazer. Muito provavelmente a galera já deve estar preparando, porque sempre tem esse balanço, né, dessa segunda fase, como foram os confrontos, quem da Série B caiu, quem da Série C caiu, enfim. Da Série C ainda tem o Figueirense, né? O Amazonas. O Confiança vai entrar na terceira fase. Por causa da Copa do Nordeste, né? Eu acho que o Paysandu também, né? Entra na terceira fase. Eu acho que Entra por causa da ele. Copa Verde. Então, tem uma galera ainda, né? Uma galera já foi O embora, Barra mas vai entrar outra. também, né? Porque o Barra foi campeão da D. Isso, Vai entrar Barra. mais na frente. Enfim, tem uma galera ainda pra disputar. Mas o Mas pelo menos Santa. essas 3 eliminações eu me lembro, né? Teve o Botafogo. O Botafogo passou? Não, caiu, não foi? Não, caiu pro Misto nos Caiu, pênaltis. caiu, foi. O Botafogo, o Guarani e o Santa. Pelo menos esses 3 eu me lembro que foram eliminados. O Itabaiana também caiu pro Manauara. Foi, verdade. Então, acho que vai ser basicamente meio a meio, né? Acho que metade vai estar vivo, metade, uma outra metade ali, possivelmente fora. Bom, é isso. Passada a régua aí em Souza 0, Santa 0. Nos pênaltis deu o Dinossauro. Valeu para todo mundo que interagiu. O Hamilton, o Zero Play. Enfim, muita gente aqui. O Ian, o BT Menezes, o Alexandre Oficial, o Ian Lopes, o Francisco José, Netinho Espinhara. Deixa eu ver quem mais aqui. O Jackson Adalto. Enfim, valeu para todo mundo que interagiu aqui, mandou mensagem. Valeu, Arthur Silva. Até a próxima. Grande abraço para você. Daqui um mês, né? Vai entrar num É. recesso aí, né? Daqui um mês a gente pega aí a sequência aí de Série C. Vai ser. Essa Ah, não tem tabelinha Copa. aqui Ah, vai não, ser o Santa forte, não viu? tá na Copa do Nordeste, né? Também. Então é só na Não. Série C mesmo. Deixa eu ter um pouquinho de paz.
É isso. Valeu, Gabriel Costa. Valeu para todo mundo que acompanhou. Deixa o like, tamo junto e até a próxima.